Bem-vindos a todos. Vamos começar o nosso Connect de hoje com as novidades e tudo o que vem por aí. A nossa agenda de hoje está dividida nas seguintes sessões. Vamos apresentar a nova funcionalidade de contabilidade, depois seguimos com integrações e finalizamos com fechamento contábil. Vamos começar agora com a parte de contabilidade. Vamos apresentar uma nova funcionalidade que está na seção de contabilidade e que se chama Modelos Contábeis para Conciliações Avançadas. Essa funcionalidade permite maior flexibilidade na geração de lançamentos contábeis a partir de conciliações avançadas, feitas na seção de Recursos e Conciliações. O objetivo, claro, é possibilitar a criação de modelos contábeis com base nessa nova capacidade, que está conectada a outra das nossas seções. Com essa evolução, o que buscamos é que os clientes que utilizam o módulo de contabilidade aproveitem ao máximo os recursos que temos em conciliações integradas. A lógica é bastante flexível e precisa dentro da contabilidade, com a criação de seus próprios modelos contábeis. É um processo muito simples. E agora, vamos ver como funciona no aplicativo da Simetric. Aqui estou na página principal da ferramenta da Simetric. Vamos acessar a seção de automatizar, depois entrar em contabilidade e, por fim, em modelos contábeis. No canto superior direito, vamos clicar em criar modelo e isso vai abrir a janela de configurar modelo. Na parte onde diz tipo de recurso a ser contabilizar, será possível selecionar conciliação e conciliação avançada. Depois, no campo tipo de modelo, também estarão disponíveis as opções conciliados, ajustados fonte A, ajustados fonte B e conciliados em cálculos agrupados. Não tem nenhuma grande complexidade. O requisito, o passo prévio mais importante, é que vocês já tenham criado essa conciliação avançada para que ela já esteja habilitada como conciliação base na criação do modelo. Agora sim, vamos continuar com a seção de integrações. Trazemos um novo tipo de conexão. A ideia é que vocês possam autogerenciar o processo de conexões SFTP Pool, né? Esse é um tipo de conexão em que, basicamente, vocês poderão criar sua própria conexão e personalizar o processo de integração diretamente a partir de cada repositório. Dessa forma, o sistema, neste caso, a Simetric, poderá se conectar aos seus servidores SFTP e extrair os arquivos. Atualmente, essa configuração pode ser feita a partir da visão de conexões, disponível na nova navegação. Um ponto importante, né? Esse novo processo de conexões funciona diretamente, né, com os repositórios, que é outro tema que lançamos dentro de integrações há alguns meses. Basicamente, é um processo bem simples. Vocês poderão criar a conexão, atribuir um nome, selecionar o tipo e inserir os dados mínimos necessários para que ela funcione corretamente. Um dos recursos disponíveis é a possibilidade de testar a conexão no momento da criação. Isso permite verificar se o acesso ao servidor está funcionando corretamente e se os dados preenchidos no formulário estão corretos. Essa conexão será configurada como uma conexão padrão, default, com uso genérico. Depois, dentro de cada repositório, vocês poderão personalizar a integração, possibilitando o uso da mesma conexão para diferentes tipos de dados e fluxos que queiram trazer para a ferramenta. E do lado da personalização da integração, a ideia é que, a partir de cada repositório, vocês possam, pela configuração de entrada, definir como, quando e quais arquivos devem ser extraídos dos seus servidores de forma automática, né? Basicamente, isso quebra um pouco a caixa preta, né, que temos hoje em vários processos de integração que ainda dependem da equipe de suporte. A partir daqui, algumas das ações que vocês poderão realizar incluem vincular o tipo de conexão diretamente ao repositório. No momento da personalização, poderão selecionar a conexão que criaram anteriormente, especificar o caminho dos arquivos PET que desejam que a Simetric acesse, definir os dias e horários para execução, com, no máximo, 2 horários por integração, estabelecer os critérios sob os quais o sistema deve buscar os arquivos. Uma novidade adicional é que, no momento da criação da integração,
vocês terão a opção de configurar a carga de históricos. Esse é um ponto sensível que identificamos em vários clientes, especialmente durante novas implementações ou no onboarding de clientes recém-chegados à Symmetric, que geralmente precisam trazer um backup com dados de meses anteriores para organizar seus processos dentro da ferramenta. E uma vez configurado, vocês também contarão com ações de autogestão como editar a configuração, se precisarem alterar os horários, critérios de busca dos arquivos ou o diretório de conexão. Executar a integração manualmente, especialmente em períodos críticos como o fechamento contábil. Desvincular uma conexão de um repositório caso ele deixe de receber dados e conectá-lo a uma nova já configurada. Então, equipe, esse processo acontece nesta parte da ferramenta, dentro da seção de automatizar, integrações, conexões. Esse menu vai mostrar principalmente um inventário de todas as conexões que vocês já tenham criado. Clicamos em criar conexão e aí vocês vão dar um nome à conexão para poder identificá-la facilmente. No campo de tipo, vocês vão precisar selecionar o tipo SFTP Pool. Lembrem também que temos disponível o tipo Push, que basicamente é quando a Symmetric ele fornece um servidor para o qual vocês enviam os arquivos. Na opção Pool, no lado direito da tela, vocês vão ver instruções gerais durante o processo de criação. Aqui é importante destacar: se por políticas internas houver restrições sobre quem pode acessar o servidor de vocês, é fundamental permitirem o IP da Symmetric, que será o IP usado para acessar e extrair os arquivos. No campo Host, vocês podem inserir tanto a URL quanto o IP. Importante, o IP deve estar neste formato. A URL deve estar sem o HTTP no início e sem a barra no final. Esses detalhes ajudam a evitar problemas na hora da conexão. O porta padrão que usamos é o 22, que é o default para esse tipo de conexão. Mas se vocês utilizarem uma porta diferente, podem inserir normalmente, não tem problema. O campo de usuário é onde vocês devem informar com qual usuário a Symmetric deve se conectar para fazer a extração. No nosso caso, usamos um usuário genérico. Se por alguma política da empresa esse usuário tiver senha, vocês podem preenchê-la também, mas esse campo é opcional. O mínimo necessário para a conexão funcionar é usuário, chave privada, private key. Por questões de segurança, a chave privada pode ser fornecida nos formatos .pen ou .ppk. Temos duas opções para especificar essa chave. Vocês podem inserir diretamente o conteúdo da chave neste campo de texto, ou então fazer o upload de um arquivo com as características necessárias. Se por algum motivo for necessário inserir uma senha para acessar essa chave, também haverá um campo disponível para isso. Além disso, vocês podem deixar definido o caminho geral, body path, para acesso aos arquivos. Se esse campo não for preenchido, vamos assumir que o caminho padrão é a raiz do servidor. Outro ponto importante, A conexão pode ser criada apenas preenchendo o formulário e clicando em criar, mas, para maior segurança, e é o que recomendamos, vocês podem clicar em testar conexão. Nesse caso, a Symmetric tentará acessar o servidor automaticamente para verificar se tudo está funcionando corretamente. Uma vez criada, a conexão será exibida na tela principal de lista, como esta que estamos vendo aqui. Sobre essa conexão, vocês terão algumas ações disponíveis. A conexão pode ser excluída, por exemplo, para manter a lista mais limpa e organizada. Importante, só será possível excluir conexões que não estejam vinculadas a nenhum repositório. Se, por algum motivo, como é o caso desta última conexão, ela estiver vinculada a um repositório, o sistema vai mostrar para vocês onde precisam ir para desvincular essa conexão primeiro. Somente após essa etapa será possível excluí-la. Isso evita que conexões ativas, que alimentam processos automatizados na ferramenta, sejam removidas por engano. Vocês também poderão editar a conexão criada. No processo de edição, será possível modificar todos os campos, com exceção do tipo de conexão, para garantir a integridade da estrutura e do funcionamento. No lado direito da tela, quando houver repositórios vinculados, vocês verão uma visualização como esta aqui,
onde o sistema mostra quais repositórios estão usando aquela conexão. Além disso, vão ter um acesso rápido para entrar direto no repositório desejado, caso queiram verificar o que está acontecendo. E isso cobre o processo de criação da conexão e as ações disponíveis sobre ela. Do lado da personalização da integração, a partir dos repositórios, o processo é bastante simples. Neste caso, ainda dentro da seção de automatizar, vocês devem acessar o menu de repositórios e, a partir daí, clicar em criar repositório. A criação do repositório exige apenas a definição de um nome. Uma vez criado, vocês serão direcionados para as abas de configuração. Como o objetivo aqui é automatizar a entrada de informações na ferramenta, vamos até a aba de configuração de entrada. Nessa aba, vocês deverão 1. Selecionar o tipo de conexão que desejam usar neste caso, SFTP Polio 2, selecionar a conexão que já foi criada anteriormente. 3. Preencher os campos do formulário para personalizar a integração. Na parte de localização dos arquivos, é possível especificar qual é o caminho path onde devemos nos conectar. Também é possível definir os dias da semana em que o sistema deve executar a integração. Por padrão, o sistema já seleciona de segunda a sexta-feira dias úteis, mas se vocês precisarem que os arquivos sejam extraídos todos os dias, é só ajustar a seleção. Depois, devem configurar o horário de execução da integração, ou seja, o momento em que a Symmetric vai buscar os arquivos. Por exemplo, podem configurar para 11 da manhã e logo abaixo escolher o fuso horário time zone desejado. Isso é importante especialmente para clientes que têm operações em diferentes regiões e precisam de execuções em horários específicos, né? Se for necessário um segundo horário de execução, é só adicionar. Importante, os dois horários devem estar na mesma zona horária. Quanto aos critérios de busca dos arquivos, existem 3 opções disponíveis. 1. Por formato, por exemplo, buscar arquivos com extensão, então dizer CSV, .txt, etc. 2. Por palavra-chave, adicionar uma palavra que faça parte do nome do TR arquivos. 3. Por expressão regular regex, uma opção mais avançada, onde vocês inserem uma expressão regular válida que usaremos para filtrar os arquivos. No meu caso, vou selecionar a opção por formato. E como mencionei antes, nesse momento de criação, vocês também terão a possibilidade de realizar uma carga histórica. Essa opção está disponível somente durante a criação do repositório e tem como objetivo permitir que, especialmente em novas implementações, vocês possam trazer dados antigos para dentro da ferramenta e organizar seus processos desde o início. Aqui, vocês poderão escolher a opção de carga histórica e especificar uma data retroativa de até um ano calendário, a partir da qual o sistema deve buscar os arquivos. Ao clicar em salvar, o sistema executa 2 ações. 1. Realiza um novo teste de conexão para garantir que com os dados informados conseguimos encontrar arquivos. 2. Pode acontecer que a conexão funcione, como neste caso, mas que nenhum arquivo seja localizado com os critérios definidos. Se isso ocorrer, ainda assim será possível salvar a conexão e o repositório criado permanecerá vinculado àquela conexão com a configuração definida. Uma vez executada a integração, vocês começarão a ver os arquivos listados no gerenciador de arquivos do repositório. Lembrem-se de que o estado de entrada e a visibilidade do arquivo carregado ficam registrados no próprio repositório. Se o mesmo arquivo for carregado mais de uma vez, ele será marcado como duplicado por conta do controle de duplicidade. Quando o repositório estiver conectado às fontes, o arquivo passará a ter um estado de saída, que varia conforme o processamento feito na plataforma. Uma última observação: no menu de conexões ainda estará disponível o acesso rápido às cargas SFTP da versão antiga que existia no conciliador. Eventualmente, essas conexões serão incorporadas à nova estrutura, mas enquanto isso não acontece, vocês terão as 2 opções disponíveis. 1. A criação de novas conexões, através da nova lista vinculada aos repositórios. 2. A manutenção dos processos existentes que utilizam cargas SFTP antigas. A principal diferença é que essas novas conexões se vinculam diretamente às fontes já criadas dentro da ferramenta. Agora vamos continuar com o fechamento contábil.
quisemos trazer novamente o tema de fechamento contábil, né? Porque é um módulo que realmente pode ser muito bem aproveitado. É um módulo que não exige configuração assistida. Na verdade, ele é autoconfigurável e muito intuitivo de usar. Agrega bastante valor aos processos de fechamento contábil. Mais recentemente, lançamos algumas funcionalidades que, embora já tenham sido comunicadas, queremos mostrar de forma encadeada para que o valor completo do módulo fique mais claro. Quais são os principais destaques? Entre as características e benefícios, vale mencionar que o módulo de fechamento contábil permite centralizar um hub de informações que completa e complementa os processos de certificação de saldos. Esses balanços passam a ter uma fonte única de consulta, reunindo dados e informações-chave para o fechamento. Isso pode apoiar o cumprimento de exigências normativas, garantir rastreabilidade e auditoria, e, claro, aumentar a eficiência das equipes envolvidas nos fechamentos mensais. Como primeiro passo dentro do módulo, temos, obviamente, o plano de contas. Aqui é muito importante que vocês baixem do ERP ou da fonte contábil o plano único de contas e o ajustem ao template que oferecemos dentro do módulo. Já vamos ver como funciona. É realmente muito simples. Literalmente é um copiar e colar. A partir daí, vocês podem definir internamente quem serão os responsáveis por preparar as informações. Esses papéis não precisam ser os mesmos para todas as contas. Eles podem variar de acordo com grupos de contas ou com números específicos de contas contábeis. Também será possível indicar quem serão os backups e quem serão os certificadores dos saldos de fechamento, né? O processo ele é muito intuitivo. Ao mesmo tempo, facilita a definição de controles, agrupados ou segregados conforme o que a equipe decidir implementar em termos de papéis e responsabilidades. O próximo ponto é que, obviamente, tudo isso está vinculado aos períodos contábeis. O fechamento contábil, por natureza, está atrelado a meses, a períodos específicos, e aqui o usuário pode criá-los e administrá-los diretamente. Esse é outro grande benefício do módulo. Vocês podem abrir, fechar e reabrir períodos contábeis conforme necessário. Cada ação realizada gera alertas, mantém o histórico, rastreabilidade de todas as alterações e garante o controle completo sobre os períodos que forem sendo criados e gerenciados dentro da plataforma. Da mesma forma, vocês podem definir controles sobre esses períodos. Esses controles, que já vamos ver, são focados em definir se um grupo específico de contas deve ser certificado mensalmente, bimestralmente, semestralmente, etc. Esses tipos de controle podem ser configurados por grupo de contas diretamente no módulo. Além disso, hoje a plataforma oferece e facilita um resumo executivo por período, com a possibilidade de filtrar por tags relacionadas ao estado das operações contábeis ou das contas contábeis. No contexto dos períodos de fechamento, vocês poderão visualizar, por exemplo, quantas contas ainda estão pendentes de certificação, porque apresentam diferenças, quantas contas já estão em processo de certificação. Ou seja, o preparador já enviou a informação e o responsável pela certificação ainda precisa aprová-la. Todos esses detalhes ficam consolidados no nosso resumo executivo, o que facilita muito o acompanhamento, tracking e o gerenciamento das atividades de fechamento. Aqui falamos então das últimas funcionalidades lançadas, começando com a primeira delas, as regras de autocertificação. Essa funcionalidade surgiu porque muitas vezes, em meio à correria dos processos de fechamento contábil, as equipes acabam dedicando tempo considerável analisando contas que não representam um volume relevante ou impacto transacional significativo. As regras de autocertificação permitem que vocês definam, por exemplo, que determinadas contas possam ser autocertificadas automaticamente, caso não apresentem variações superiores a um determinado valor mensal. Um exemplo: quero que minhas contas de caixa menor sejam autocertificadas caso não tenham diferenças maiores que $10.000 dentro do período contábil. Esse tipo de regra é totalmente customizável e parametrizável pelo usuário dentro do módulo.
o que naturalmente traz mais flexibilidade e agilidade aos processos de certificação durante os fechamentos mensais. Aqui está um pouco da explicação sobre como funciona hoje o processo. Existem parâmetros pré-definidos que vocês podem utilizar para criar regras de autocertificação de forma prática e estruturada. Um dos primeiros parâmetros é agrupamento por sociedade legal, ou seja, se vocês têm 4 ou 5 sociedades legais, podem selecionar o grupo de contas e criar uma regra específica para a sociedade A, B, C ou D. Além disso, é possível configurar níveis de agrupamento adicionais, como veremos no exercício em seguida, com a opção de adicionar até 2 níveis de agrupamento. Também podem ser definidas condições específicas. Por exemplo, uma das mais comuns é por valores absolutos, como a variação entre os saldos de 2 períodos contábeis. Eis, abril versus maio. Quero que a conta seja autocertificada, se a variação entre os períodos não ultrapassar os 10.000 dólares. Ou ainda, quero que se a diferença for inferior a determinado valor, a conta se autocertifique automaticamente. Essas regras podem ser ativadas ou desativadas a qualquer momento, o que traz ainda mais flexibilidade e controle para o processo de fechamento. Outro ponto que comentei são os responsáveis pelas contas. Nem sempre uma única pessoa é responsável por certificar todos os saldos de fechamento de um período. Muitas vezes são subequipes ou pessoas diferentes que cuidam, por exemplo, dos saldos de ativos circulantes ou de contas relacionadas à folha de pagamento e assim por diante. Essa funcionalidade ele permite justamente fazer essa segregação e atribuição de responsáveis e backups por grupos de contas. E o melhor de tudo, vocês podem selecionar e montar os grupos de contas da forma que desejarem, com total flexibilidade para organizar os responsáveis conforme a estrutura interna da equipe. Então aqui mostramos um pouco como é o processo de criação de grupos de contas. Dentro dessa funcionalidade, a ferramenta vai disponibilizar todas as contas que o usuário tiver carregado previamente, né, no plano de contas. Usando aquele template que mostramos no vídeo anterior, o usuário pode então escolher como deseja criar esse grupo, por sociedade legal, por moeda, por números de conta contábil ou uma combinação entre esses critérios. Também é possível definir a frequência de certificação, com as opções já configuradas na plataforma: mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Depois disso, é só criar o grupo de contas, podendo inserir um nome e uma descrição personalizada conforme desejarem. Aqui é importante enfatizar o que o módulo de fechamento contábil faz e o que ele não faz. Como já mencionamos, a nossa ferramenta de gestão do fechamento oferece uma solução para formalizar e monitorar a certificação de saldos nos períodos de fechamento contábil. O que fazemos hoje? Permitimos atribuir responsáveis por contas ou grupos de contas. Aplicamos regras de autocertificação, conforme parametrizadas pelo usuário. Mantemos a rastreabilidade, facilitamos os processos de auditoria, tanto sobre saldos quanto sobre períodos contábeis específicos. Organizamos os processos de certificação de saldos, permitimos justificar certificações com suporte documental, vindo do módulo de recursos e conciliações dentro do nosso conciliador universal. Agora, o que não fazemos, pelo menos por enquanto, não substituímos os processos que vocês já têm configurados no ERP. Não geramos lógica financeira de forma autônoma após a certificação dos saldos, não realizamos análises verticais ou horizontais entre períodos contábeis, não automatizamos o processo completo de fechamento contábil, não somos um gestor de tarefas de fechamento, Task Manager, ainda que dentro da nossa ferramenta vocês possam adicionar comentários e notas contextuais no processo de certificação, justificar diferenças, e complementar com suportes e anotações úteis para auditorias. Isso não significa que vamos emitir alertas, atribuir tarefas ou fazer o acompanhamento de atividades como um gestor de tarefas tradicional. Importante: hoje, fechamento contábil é um add-on. Se quiserem ativá-lo e começar a usá-lo, é só entrar em contato com o ACSM de vocês.
Agora, dentro da ferramenta, seguimos para automatizar, depois contabilidade e, por fim, configuração de contas. Essas são as 3 funcionalidades que comentamos anteriormente. Vocês podem acessá-las dentro de regras de autocertificação, grupos de contas ou responsáveis pelas contas. A partir daí, vocês poderão carregar o balanço e as contas. A ferramenta ela vai exibir uma mensagem em azul com um link para baixar o template de contas. Como mencionei antes, o primeiro passo é baixar essa planilha e literalmente copiar e colar as contas do seu balanço, com as entidades, os nomes das contas, o tipo de moeda, se a conta requer certificação, yes, ou não, será incluída no processo de certificação, não, e o usuário principal, ou seja, quem será responsável por preparar o saldo. Vocês podem incluir quantos responsáveis forem necessários. Não precisa ser o mesmo para todo o plano de contas. Também podem adicionar backups se desejarem, ou deixar esses campos em branco, como no exemplo aqui. O mesmo vale para os papéis de preparador e certificador e seus respectivos backups. A ferramenta permite configurar até 5 níveis de agrupamento de contas, mas não é obrigatório preencher todos. Vocês decidem até que nível desejam detalhar. Neste exemplo, configuramos até o nível 3. 1. Primeiro, agrupamos as contas por natureza. 2. Depois, por ativos circulantes e não circulantes. 3. E por fim, criamos uma terceira camada para caixas. Importante considerar aqui 2 pontos. 1. O formato da moeda e o campo requer certificação devem ser mantidos exatamente como estão no template. 2. Os usuários atribuídos como preparadores e certificadores principais ou backups precisam estar previamente cadastrados e habilitados na Symmetric. Também é importante evitar o uso de caracteres especiais que possam gerar erro durante a carga. E uma vez carregado o arquivo, a ferramenta mostrará todo o plano de contas conforme o que foi definido no template. Vocês poderão filtrar pelas contas que requerem certificação, filtrar por responsáveis, filtrar por qualquer um dos 5 níveis de agrupamento definidos, excluir contas, se alguma não for mais necessária ou se mudou de um período para outro. Depois disso, seguimos para a criação dos grupos de contas. Como vocês podem ver no exemplo, já tenho alguns criados, mas quero mostrar como criar um novo. Posso, por exemplo, selecionar por sociedade legal, filtrar tudo que está relacionado à Symmetric Argentina. As contas que já estão associadas a um grupo não poderão ser selecionadas novamente, pois uma conta só pode pertencer a um único grupo. Seleciono as contas que desejo. Por exemplo, todas as relacionadas a despesas. Vamos supor que quero criar um grupo chamado Gastos com Impostos. Nome do grupo: Gastos com Impostos. Descrição: qualquer informação adicional que desejarem. Frequência de certificação, neste caso vou deixar como mensal. Agora vocês poderão visualizar a quantidade e o tipo de contas associadas a cada grupo, a frequência configurada e quem foi o criador do grupo. Além disso, a ferramenta permite consultar o histórico de atividades para fins de auditoria, ver detalhes e excluir grupos, se necessário. Por fim, dentro da seção de regras de autocertificação, vocês também poderão criar regras conforme desejarem. É possível criar por sociedade legal, ou por qualquer uma das agrupações definidas no plano de contas, carregado no primeiro passo. Neste exemplo, vou selecionar a agrupação 1 e pedir para que a ferramenta traga todas as minhas contas de custos. Vou configurar uma regra de autocertificação que diga o seguinte: se não houver variação em relação ao período anterior superior a $10.000, a conta será certificada automaticamente. É importante habilitar essa regra. Se ela não estiver ativada e vocês carregarem o balanço, o sistema não irá executar a autocertificação. Além disso, quero adicionar uma segunda condição: que a conta também seja autocertificada se o valor absoluto da diferença no período for inferior a $5.000. Ativo essa regra e crio normalmente. Com isso, vocês concluem a parte de automatizar, onde autoconfiguramos todo o processo de fechamento contábil
apenas com o carregamento do plano de contas e a definição de regras e critérios de controle. Agora vamos para a próxima etapa. Acesse a seção Gerenciar. Vá para Controles Contábeis. Aqui vocês vão visualizar primeiro os seus painéis de controle. Nesse painel será possível monitorar o processo a partir do carregamento do balanço, dos responsáveis, etc. Depois, vocês poderão consultar os períodos contábeis. Aqui entra uma parte muito importante, né? Agora que já carregamos o balanço e criamos o período contábil, vamos abrir um período. Para cada período será necessário fazer o carregamento dos saldos de balanço. Esse é um segundo passo-chave dentro do processo, essencial para executar corretamente o fechamento. Nesse ponto temos uma planilha de saldos de balanço, template específica, que deve ser utilizada. Vou abrir a planilha e explicar. A ideia aqui é exportar o balancete, Trial Balance, do ERP, e colar os dados diretamente no template. O processo é muito parecido com o carregamento do plano de contas. Atenção aos decimais. É importante garantir que os valores não tenham mais de 5 casas decimais. Se necessário, é recomendável arredondar ou agrupar os valores como valores absolutos. Uma vez que o balanço esteja pronto, é só carregá-lo novamente na plataforma. Então, por exemplo, eu tinha um grupo de contas gerais. Esse grupo foi certificado automaticamente, né, porque eu configurei a regra dizendo que se a diferença fosse inferior a $10.000, a certificação seria feita de forma automática. Depois, executei o processo de certificação. Aqui o sistema me mostra que a conta 3 de 35 ainda está pendente de certificação, né? E que o responsável pela certificação é o Fernando Medina. Dentro do módulo, posso anexar todos os suportes necessários, tirar um print das minhas conciliações ou puxar uma agrupação do módulo de conciliação que justifique o saldo. Também posso adicionar notas e comentários importantes. Tudo que seja relevante para mim ou para minha equipe, deixando registrada a rastreabilidade do processo. Esse foi um resumo rápido de como funciona o nosso módulo. Espero que tenha sido claro o suficiente para que se animem a testá-lo. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E é isso. Esperamos que este overview tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona o nosso módulo de fechamento contábil. Como viram, é uma ferramenta intuitiva, flexível e pensada para facilitar a vida dos times contábeis, trazendo agilidade, controle e rastreabilidade aos processos de certificação de saldos. Se quiserem começar a usar o módulo ou tirar dúvidas mais específicas, entrem em contato com o CSM de vocês. Estamos aqui para apoiar no que for necessário. Muito obrigada por acompanharem até aqui e nos vemos em uma próxima.